Capítulo 7. Ela ou ele. O grupo adentra a pacata vila. As casas locais eram feitas de pedregulho e aparentavam ser bem antigas. Os moradores eram humildes e não se assustam com a chegada de diversos negros. Pelo contrário, ao perceberem que muitos estavam machucados e cansados, oferecem abrigo e peças de roupas. A névoa que rodeava a região ficava mais densa à medida que eles se estabeleciam na vila. Abigail se aproxima de um senhor, pois sentia a semelhança com o indígena que lhe explicou a explorar a sua espiritualidade. A única diferença era que o homem em questão era um padre, e era aparentemente o chefe daquela região. Muito obrigada por nos fornecer auxílio. Nós estamos buscando a base dos nomeados Lâminas de Dragão. O senhor saberia em qual direção poderíamos ir? Demandou Abigail. Não agradeça a mim, minha querida. Deus quer que sejamos bons com nosso próximo. Devemos agradecer a ele todos os dias, replicou o padre. A direção para o local que você precisa ir é aquela ali. O padre aponta na direção de outro bosque. Eles se escondem bem no final desse bosque, mas preciso avisar, é um bosque traiçoeiro. Poucas pessoas que chegam do Kansas conseguem passar deste ponto. Alguns retornam feridos e outros acabam morrendo por lá. O que tem de mais nesse bosque? Indaga Abigail. Não se sabe ao certo, mas vocês escolheram um dos piores caminhos para cruzar a fronteira. Enquanto Abigail conversa com o padre, a de Beauval observa de longe com um certo receio. Em seu olhar era nítida a aversão que ele possuía pela fé dos brancos, por tudo que lhe causaram. Mas ao ver aquelas crianças que sobreviveram anos de abuso nas mãos de Mary agora livres, ele se sente aliviado. Observa atentamente um dos meninos sendo cuidado por uma moça daquela pequena aldeia. Ela enfaixava o braço do menino que havia se cortado em uma árvore dias atrás. Seu ferimento já estava infeccionado, mas ele agora passaria por cuidados médicos por pessoas de coração puro e boas intenções. De boas intenções o inferno está cheio, e na terra, assim como no inferno, está cheio de pessoas cruéis. Um som bem alto de um disparo vindo na direção do bosque quebra o clima calmo daquela situação. O projétil que aparentava ser de um rifle Henry voa em direção ao menino que estava sendo cuidado pela jovem moça. A bala entra em contato com seu ombro e automaticamente causa uma explosão. O menino, a moça e mais algumas pessoas em volta são completamente obliterados pela explosão. Abigail e a de Beauval sacam suas armas rapidamente e procuram e se viram para o bosque. O atirador sai do bosque enquanto recarregava seu rifle. Era um homem de constituição robusta e 2 metros de altura. Sua pele era bronzeada e marcada com cicatrizes. Seu cabelo era longo e negro e se prendia numa trança. O rifle que ele estava segurando era igual ao de de Beauval, porém aparentava ser feito do mesmo metal que as correntes da submissão, dando ao armamento um visual único que contrastava com a vestimenta militar. Era um fardamento similar ao do exército americano, porém era completamente escuro e era seguido por uma capa longa e negra. Em seu peito existiam algumas insígnias que não era de entendimento geral, mas o que marcava era o sotache de algodão com um nome de coloração amarela bordado Capitão Timur Tarkanov. A dupla de caçadores cumprimenta um militar com tiros. As balas atravessam o corpo do homem que não tomba e continua seu avanço. Ele aponta seu rifle, dessa vez em direção ao templo da vila. Seu disparo faz as pedras do templo serem reduzidas ao pó. Porra, outro que não morre? Reclamou Abigail enquanto atirava em direção ao homem. Como assim outro? Indagou a de Beauval. Aquele cara que perseguiu a gente a cavalo. Estava em Ironvoot. Eu enchi ele de bala e mesmo assim ele continuou de pé. Os heróis procuram uma forma de se esconder para não serem alvejados. Porém, era inútil. Os disparos de Timur estavam destruindo a vila inteira. Cópia ele, diz a de Beauval. Como assim?
Seu talismã. Use seu poder e explode o cara. Abigail faz uma expressão de surpresa, pois nunca pensou em utilizar seu poder daquela forma, mas seu companheiro estava certo. Então ela fecha seus olhos e se concentra. Ela sente seu coração arder enquanto o seu talismã emana uma coloração vermelha intensa. A Debovale, surpreso com a mudança de cor do talismã, observa em silêncio sua companheira. As chamas do seu coração percorrem o seu corpo e chegam até a sua mão. Seu revólver começa a esquentar e, em um movimento rápido, Abigail abre seus olhos e se vira contra o homem. Caralho! Diz a Debovale boquiaberto, já imaginando o que iria acontecer. Abby dispara um projétil cercado por chamas. Voa numa velocidade muito maior do que a normal. O tiro acerta um pouco acima da sua cintura. A parte superior do corpo do militar explode. Suas tripas e ossos vão para várias direções diferentes, porém sua parte inferior continua de pé. Depois eu que sou violento, né? Implica a Debovale. Você que deu a ideia, réplica Abigail enquanto se aproxima de seu companheiro. Infelizmente isso não era o bastante para neutralizar aquela ameaça. O que sobrou do corpo daquele homem começa a se remexer e a se regenerar. Abby sentiu uma leve diferença no clima. Adam podia se regenerar, mas ela conseguia sentir a sua alma. Porém nesse caso o que estava se montando na frente dela não era um humano. E isso é reforçado quando o padre grita demônio. Enquanto cai de joelhos e começa a rezar para seu Deus. Seus ossos se unem à carne espalhada pelo chão e a parte superior começa a puxar de volta mediante micro-tentáculos os seus restos para se reconstruir. O homem fardado e musculoso, agora era um ser esquelético e com os seus músculos formando uma camada de carne em algumas partes de seu corpo. Seus olhos se tornam poços negros, emitindo uma luz amarelada. Suas mãos se alongam em garras afiadas e seus dentes se tornam serrilhados, se assemelhando às lendas regionais sobre os famosos mendigos. Muito obrigado por me trazer a minha verdadeira forma. Eu sempre odiei o fato de ter que usar a pele de vocês como casca, diz Timur enquanto aparece numa velocidade surpreendente na frente do padre e com suas garras destroça o corpo dele em vários pedaços. Pare de clamar por ele, vá visitá-lo pessoalmente, seu imundo. A Debovale corre na direção da criatura e, utilizando o poder de seu talismã, ele envolve seu corpo com a armadura. Porém o demônio, com um sorriso macabro em seu rosto, sorri e com um grito ensurdecedor paralisa todos ali presentes. O ouvido de algumas pessoas mais debilitadas começam a sangrar de tão poderoso que é aquele grito. Me tragam entretenimento, filhos do homem, me tragam! Grita a criatura enquanto gargalha. As pessoas da vila, as crianças, os escravos e as prostitutas, afetados pelo grito da criatura, começam a mudar a coloração de seus olhos para vermelho. Suas pupilas dilatam e veias negras ficam evidentes ao redor de seus olhos. Por não possuírem um espírito forte, eles acabam virando marionetes e começam a se atacar violentamente com a intenção única de alimentar o demônio e sua fome por morte. A dupla de caçadores não foi afetada, por já terem um controle refinado de sua espiritualidade. A Debovale, diferente daqueles negros, não era nascido nos Estados Unidos. Ele veio direto de seu país de origem, por mais que não fosse muito devoto. Enquanto vivia na Nigéria, suas raízes ainda estavam frescas em sua memória. Já Abigail estava constantemente em evolução desde que aprendeu a acessar a fluidez do Manitou com os nativos. Porém existia um ser ali que, apesar de novo, tinha uma ligação espiritual mais forte do que eles dois juntos: Samuel. O menino se transforma em sua forma licana e, como um predador, avança na direção de Timur. Ele salta e desfere um golpe com sua garra na lateral de cima para baixo. O demônio se defende com sua garra esquerda. Já com a direita ele bate no corpo de Samuel, o jogando contra uma das últimas casas que ainda estava de pé após toda aquela destruição. O lobo atravessa a parede da casa, derrubando-ela de uma vez só.
Seu desgraçado, diz a Debovale enquanto corre na direção do demônio, espera, você tem que agir com estratégia sem dar ouvidos. Ele corre apenas utilizando a armadura, tentando desferindo um soco naquela criatura, mas ela se move numa velocidade muito superior à dele, desaparecendo de sua visão e reaparecendo em suas costas. Com sua garra a criatura desfere um golpe poderoso em suas costas. A força que a criatura tinha beirava o surrealismo. A Debovale é arremessado na direção do bosque. Sobrou você, gracinha, diz Timur enquanto se vira para Abigail. A caçadora mira sua arma na direção do demônio e começa a disparar, mas seus disparos eram inúteis. O corpo infernal não poderia ser destruído por simples armas humanas. Seu corpo nem sequer sofria um arranhão, até ouvir um som rápido, músculo sendo cortado pelas suas costas. Samuel tinha se recuperado e numa velocidade que se igualava à da criatura o surpreendeu, atacando com suas garras. Como ousa? Samuel emite um grunhido estranho, e os olhos de algumas pessoas controladas pelo demônio começam a voltar ao normal. De pouco elas vão tomando consciência de seu corpo e começam a se proteger dos outros que ainda estavam controlados. O demônio, enfurecido por ser atacado covardemente pelas costas, segura o corpo do lobo com suas garras e utilizando seus dentes serrilhados ele morde o pescoço de Samuel. O lobo sente a dor da mordida e em retribuição ele morde com seus caninos uma das garras que seguravam o seu corpo. A caçadora, percebendo que Samuel corria risco de vida, ela corre para a lateral do combate e numa posição estratégica ela dispara outro tiro envolto de chamas, só que dessa vez na sua parte inferior, pois ela ainda estava em pele humana e poderia desestabilizar o monstro. Ao acertá-lo, novamente uma explosão destroça seus membros e os separam, fazendo a parte superior do corpo cair. Samuel, em um movimento rápido, puxa sua cabeça para cima, fazendo a parte que sua boca estava segurando com a mordida ser desmembrada, conseguindo escapar do agarrão do demônio. Com apenas uma garra, Timur começa a rastejar para que sua regeneração o tornasse completo de novo e ele finalmente pudesse matar aqueles caçadores e saciar sua fome. Enquanto ele se rastejava, Samuel o seguia lentamente com seu outro braço em sua boca, impedindo dele se regenerar por completo. Timur se vira para tentar atacar o focinho de Samuel e fazê-lo soltar o seu braço. Seu desgra, tenta dizer Timur antes que pudesse terminar a frase. Um projétil atravessa seu crânio e o corpo do monstro é obliterado por uma explosão. A Debovale se aproveitou da distração e disparou com o rifle do demônio. Acha que vou apelidar essa daqui de fogo do inferno? O que acha, Arbin? Diz a Debovale enquanto se aproxima dos destroços da vila com o rifle banhado a sombra férreo. As pessoas que antes estavam afetadas pelo controle do demônio são restauradas ao seu estado mental normal, mas com a condição horrível de se lembrarem exatamente de tudo, se lembrarem de estarem nos seus próprios corpos, mas não terem o poder de fazer nada, apenas seguir as ordens de outra ser. Os escravos já estavam tão acostumados com aquilo, mas daquela vez era diferente. Sua mente foi literalmente invadida e todo o princípio humano que eles possuíam foi removido de si. Isso era outro trauma que eles iriam ter que lidar, mas por ora, o alívio reinava devido a Messa ter sido derrotada pelo trio de heróis. Muito longe dali, no condado de Lincoln no Kentucky, uma mulher de cabelos longos de coloração branca, utilizava um sobretudo formal de cor cinza. Sua expressão era astuta e aparentava estar um pouco perturbada, e de fato estava. O protótipo falhou, consigo sentir a queda de Viria Toscal, diz a mulher enquanto anda de um lado para o outro. Se Violet tivesse me dado carta branca desde o início ao invés de negociar com aqueles ocidentais, a Legião Obsidiana já teria tomado conta dos Estados Unidos faz tempo. De alguma forma aquela mulher conseguia sentir que Timur morreu, e por isso uma de suas crises de identidade começam a sufocá-la. Me surpreenda com sua sabedoria. Sei que sua aparição aqui não é sem propósito, não é?
diz a mulher enquanto começa a remover a sua roupa, pois já estava suando devido à sua hiperatividade ao remover as suas peças de roupa. Era possível notar que ela usava uma faixa rosa para cobrir os seus seios, mas ela não possuía seios. Ela joga suas roupas em cima de uma jaula, onde era possível ver diversos jacarés lendários presos por correntes feitas de sombra-ferro. Um pouco mais afastado dessa jaula existia um grande dragão negro com escamas parecendo rochas. Ele também estava preso por correntes da submissão, mas o que chamava a atenção não era essas criaturas que colocariam medo em qualquer humano. O que marca a imponência do local é a figura que estava em pé na cabeça do dragão, enquanto admirava a lua, sem nem prestar atenção direito no que a mulher estava fazendo. A figura em questão usa uma cartola escura, um terno preto com lenço no pescoço, um anel de prata no seu dedo indicador direito e utilizava também um cinto de couro que estampava uma fivela com uma estrela de Davi esculpida. A figura se tratava do mesmo homem que fez um pacto com Thanatos e lhe forneceu seus poderes. Meu caro Jeremiah, tome a Nico e os lâminas de dragão e Force Violet depender unicamente de você. Tome o Kentucky e o Missouri para a causa deles. Aposto que finalmente irão te aceitar como parte da raça pura, diz o homem do crepúsculo. Meu nome é Jericho. Grita Jericho sem forçar a voz para parecer feminina, demonstrando que esse tempo todo estava afinando sua voz. Rejeite sua masculinidade o quanto pode, mas cedo ou tarde perceberá que terá que abraçá-la. Jericho comandava aquele território no Kentucky, possuía diversos escravos e tinha o que nenhum outro senhor tinha naquela época, um avanço tecnológico e uma maestria na refinação do sombra-ferro, construindo uma grande riqueza e erguendo uma grande fortaleza. Mesmo sendo uma das pessoas mais promissoras dos Estados Unidos, sua busca por aceitação e sua identificação de gênero o confinou em uma jaula que ele não conseguia sair, mas com essa ideia de guerra e de ser considerado um dos grandes, fez acender a chama que Jericho precisava. Homens, grita a Debovale com seus capatazes, contatem a Legião Obsidiana, vamos precisar que eles testem mais alguns equipamentos. Está na hora de usurpar a concorrência ao ouvirem as ordens de sua líder. Os homens abandonam seus afazeres e obedecem de imediato o que lhes foi pedido, deixando de lado a tortura que eles estavam fazendo a diversas mulheres que estavam acorrentadas. Elas tinham partes de sua pele arrancada e algumas estavam tão desfiguradas que nem dava para dizer que se tratava de uma mulher. Jericho coordenava sequestros e torturas de mulheres aleatórias para judiar delas, pois assim ele sentia mais mulher do que elas.